bem-vindo à Hora do Enem! Estamos iniciando mais uma semana de preparação para as provas de 21 e 28 de novembro. Mas fique ligado no período de inscrições, que vai de 30 de junho a 14 de julho. Tá tudo no edital do Enem. É sempre bom dar uma olhadinha no site enem.inep.gov.br. Estudar para o Enem é como participar de uma maratona, né não? É importante saber dosar bem o tempo e as energias para chegar direitinho no final dessa competição. E hoje a entrevista do programa é com a juíza federal Cláudia Valéria Fernandes. A teleaula do dia é de Química. Vamos saber sobre Eletroquímica com Guilherme Vargas. E no quadro Janela do Enem, o bate-papo com o estudante de medicina Everton Camilo, direto de Araparica, Alagoas. Fiquem ligados porque está na sua hora, a Hora do Enem. E nas dicas de hoje vamos conversar com a juíza federal e presidente da Comissão de Acessibilidade e Inclusão do TRF, Cláudia Valéria Fernandes. Tudo bem? Bem-vinda à Hora do Enem. Obrigada, Tatiana. Muito obrigada pelo convite. Muito honrada estar aqui. É um prazer sempre contribuir com a formação do indivíduo, né? Com certeza. Muito feliz por isso. Juíza, você já passou em vários concursos, né? E eu queria que você me falasse um pouquinho sobre a redação e sobre essa sua experiência. Realmente, eu fiz muitos concursos, acho que desde que eu tinha 18 anos, né? Meu primeiro concurso foi para o TRT do Rio de Janeiro, e depois fazer um breve resumo, e depois foi para o Banco do Brasil, depois para Petrobras, depois eu fui juíza do trabalho do Rio de Janeiro, depois juíza federal, e depois eu passei em 3 concursos de tabelião, no Maranhão, em Goiás e no Rio de Janeiro. E eu percebo, inclusive em todo tipo de concurso, não só em relação à redação, mas em relação ao português, né? A escrita dos alunos. Eu já dei aula, já fui professora na Unirio, na Cândido Mendes, e eu vejo que a maior dificuldade das pessoas não é o conhecimento, mas sim expressar o seu conhecimento na forma escrita. E como expressar da melhor forma esse conhecimento? Quem lê muito escreve muito bem. Isso é comprovado. E quanto mais cedo essa leitura estiver ao alcance das crianças, melhor elas vão desenvolver não só o hábito de ler, mas também de escrever, de concatenar as suas ideias. A estrutura da escrita, enfim, o vocabulário, tudo isso é adquirido através da leitura. Alguma dica na hora de realmente escrever, elaborar esse texto? Então, acho que a primeira coisa é você pensar, fechar o tema na sua cabeça e só escrever na hora que você tiver ele todo estruturado. Numa redação, tem alguns fatores, você nunca pode falar na primeira pessoa, você tem que sempre falar indefinidamente ou na terceira pessoa, e nós sempre procuramos começar, né? Ela tem começo, meio e fim. E no início você começa a falar genericamente sobre aquele tema, como aquele tema tem sido visto na sociedade, né? Depois, no corpo da redação, você vai fazer vai descrever o conceito, a etiologia, ou seja, a origem, enfim, todos os aspectos relativos àquele tema, como é abordado, como é que o poder público se coloca, dependendo do tema, como ele se coloca. E, no final, você concluir pela importância e o que você tem ideia, não você colocando eu acho, mas você colocar o que podemos fazer para melhorar, se for um tema que ainda precisa de mais esclarecimentos, como, por exemplo, teve agora no vestibular de medicina da Unig, foi sobre eutanásia, né? Um tema muito, muito rico, e nós temos que fazer essa abordagem com a doação de órgãos, que também foi tema da redação de medicina da Unig. Então, são temas que ainda são muito controvertidos. Então, quando você tem um tema controvertido, você fecha ele com uma ideia, uma sugestão que pode melhorar. Entendeu? Com certeza. Basicamente isso, resumidamente é isso. Com certeza. Juíza, foi um prazer ter você aqui. Obrigada pelas dicas e eu te espero em breve para a gente conversar um pouquinho mais sobre outras dicas. Pode ser?
Claro, com certeza, pode contar comigo. Muito obrigada mais uma vez e boa sorte para todos vocês. E leiam, né? Com certeza. Gente, essa juíza Cláudia Valéria Fernandes participando aqui da Hora do Enem. O nosso curso de apoio e revisão intensiva que reforça o conteúdo que você assiste aqui na Hora do Enem está disponível para todo o Brasil. Para mais informações, acesse o site do curso, que tem um conteúdo bem intuitivo, prático e dinâmico, o que facilita a compreensão de toda a programação do Enem. A TV Escola e seus parceiros, com grande experiência em Enem, resolveram dar aquela forcinha a mais nessa missão, disponibilizando um acesso a um amplo conteúdo de apoio e reforço, a fim de proporcionar uma revisão completa, com foco exclusivo no Exame Nacional. Os estudantes poderão participar de um novíssimo curso intensivo multiplataforma, com site, aplicativo, e-books, para estimular a preparação da galera que vai fazer as provas do final do ano. Videoaulas específicas com professores especialistas e uma programação completa, incluindo resumos, exercícios, testes online. Essa é a sua hora, a Hora do Enem. E para entrar agora mesmo no ritmo das aulas, o nosso querido Lande Vieira vem aí apresentando a teleaula do dia, uma super aula de Química, abordando Eletroquímica com Guilherme Vargas. Lembrando que essa aula foi gravada antes da pandemia. É com você, Lande! Hora do Enem no ar, hoje é dia de Química. Vem pra cá, professor Guilherme Vargas. Fala aí, rapaz. E aí, Tudo seja bem? bem-vindo mais uma vez, professor. Tamo aí sempre. Bom, o assunto de hoje é eletroquímica. Eletroquímica dá a entender elétrons, estou certo? Perfeito. E química, primeiro ponto, é um assunto recorrente no Enem. Ela se baseia em reações químicas. Essas reações, então, vão ocorrer com transferência de elétron e esses elétrons acabam gerando eletricidade, uma corrente de elétrons, uma corrente elétrica. Então, o que a gente estuda na eletroquímica, basicamente é isso, é a conversão aí de energia química em energia elétrica. Bom, o assunto do nosso primeiro bloco é pilha, professor. Pilha, na verdade, tem esse nome porque em 1800, Alessandro Volta, ele empilhou. Então ele foi pegando umas plaquinhas de cobre e zinco e foi empilhando umas sobre as outras, foi colocando ali um algodãozinho ali com uma solução e esta pilha de plaquinhas gerou uma eletricidade. Então a gente teve ali a geração de eletricidade por reação química. Professor, e que impacto isso teve para o mundo? Em tudo, né? Porque hoje quando a gente fala de pilha, até, vou falar de bateria, a dúvida que o aluno tem. E a bateria? São pilhas. Uma bateria são várias pilhas ligadas em série. Então eu vou botando uma pilhazinha, eu vou ligando todas elas e no final tem uma bateria. Então hoje toda a energia que a gente tem vem ou de pilhas, né? Essa energia que a gente tem no celular, que a gente tem no rádio, tudo isso aí é baseado em uma geração de eletricidade a partir de corrente elétrica. Então a pilha vem para revolucionar realmente o fim do fio. Professor, pilha é um assunto dentro da eletroquímica que aparece muito no Enem? Muito, muito frequente. Então, na prova, a gente pode falar hora da pilha, hora da eletrólise. No Enem de 2018, foram 2 questões falando só sobre pilha. Professor, então bora ficar ligado na questão que você trouxe? Vamos lá. Tá aí, ó, é a questão 93 do Enem de 2018, caderno azul, primeira aplicação. Essa questão, o texto dela até é bem interessante, né? Em 1938, o arqueólogo alemão, cujo nome está aí, quem complicado, puder ler aí, tá tranquilo, diretor do Museu Nacional do Iraque, encontrou um objeto estranho na coleção da instituição que poderia ter sido usado como uma pilha, similar às utilizadas em nossos dias. A suposta pilha, datada de cerca de 200 anos antes de Cristo, é constituída de um pequeno vaso de barro, que seria argila, no qual foram instalados um tubo de cobre, uma barra de ferro aparentemente corroída por ácido e uma tampa de betume, o asfalto. Até importante, só um detalhe, o asfalto, o betume, ele é o petróleo, seria a parte mais pesada do petróleo, então antigamente se chamava o petróleo de betume. Então hoje até tem uma fonte de energia muito importante que é o xisto betuminoso, que na verdade é um petróleo que está numa rocha específica, mas esse é um assunto para depois a galera dar uma pesquisada. Perfeito. Aí. Conforme ilustrado, considere os potenciais padrão de redução. Então a questão deu aí pra gente os potenciais padrão de redução, um desenho aí, né, um desenho esquemático dessa pilha, né, dessa suposta pilha que foi encontrada,
E aí ele diz, nessa suposta pilha, qual dos componentes atuaria como cátodo? Pilha é um processo espontâneo. Então, para a pilha funcionar, você não precisa fazer nada. É só você ligar os dois fios lá, uma pontinha, uma outra, e ela vai iniciar a transferência de elétron, como a gente disse no início. Quando a gente fala dessa eletroquímica, a gente está falando dessas reações químicas que acabam gerando eletricidade, que são os elétrons se deslocando. Então, ela gera eletricidade a partir de uma reação química. Então, a gente diz que é uma conversão de energia química em energia elétrica. Pois bem, a base do funcionamento da pilha são transferência de elétrons. Botei aqui, ó, um esqueminha aqui, ó. Isso aqui é uma pilha normal, certo. Polo positivo, polo negativo. Certo. Beleza. Quando você liga o fio, o que acontece? O elétron, ele sai do polo negativo, até para o aluno, de repente, como é que eu vou lembrar disso? Lembra que o elétron é uma partícula negativa. Sim. E que cargas iguais se repelem. Então ele vai fugir do polo negativo, porque tem mesma carga que ele, e ele vai em direção ao polo positivo. Então, a pilha, basicamente, vai funcionar desse jeito. Elétrons saem do polo negativo, circulam pelo fio e vão para o polo positivo. São atraídos pelo polo positivo. Essa transferência de elétron, então, gera para nós a corrente elétrica. A correntinha de elétrons que vai caminhando de um polo para o outro. Perfeito. Pois bem, mas por que ele sai daqui e vai para cá? O que tem aqui dentro que seja tão importante para isso? Aí, aqui dentro, a gente vai ter metais. Metais. Bem, esses metais, eles têm uma tendência de doar elétrons. Então, certo. Lembrar que quando ele está doando os elétrons, ele está oxidando. Então, vamos supor que eu seja um metal, você seja um metal. Se eu tenho tendência a doar, então eu chego aqui e falo, toma os meus elétrons. Beleza. Você pega os meus elétrons. Quando eu transfiro esses elétrons, a gente vai produzir uma corrente elétrica. Certo. Então a pilha funciona basicamente assim. Tá, mas como é que eu vou saber quem tem mais tendência ou menos tendência? A gente chama de potencial padrão de redução. O que esse potencial padrão de redução nos dá? Ele nos dá aqui a capacidade de receber os elétrons, tá? Então, essa capacidade de doar é essa capacidade de receber os elétrons. Então, vamos lá, ó. Eu sou um metal, então eu tenho um potencial padrão de redução. Certo. Você é um metal, você também tem um potencial padrão de redução. Se eu tenho, quem tiver o maior potencial padrão de redução vai reduzir. Quem tem o menor potencial padrão de redução vai oxidar. Então, vamos pegar eu que estou desse lado aqui, tenho o maior potencial de redução. Você que está desse lado tem o menor potencial de redução. Então, como é que vai funcionar? Você vai oxidar, sim. Então você vai me dar os elétrons e eu vou receber, eu vou reduzir. Esse elétron saindo daí e vindo para cá é uma corrente elétrica. Então, essa é a transição. O elétron vai fazer esse caminho. Um exemplo, uma pilha. Vamos supor que eu tenho aqui, ó, uma placa de zinco e uma placa de cobre. O zinco, ele tem um potencial padrão de redução menor do que o do cobre. Então, se o cobre tem um potencial padrão de redução maior, o cobre vai receber o elétron. O zinco, por sua vez, vai doar o elétron. Então, se eu pegar plaquinha de zinco, plaquinha de cobre, ligar um fiozinho, o elétron vai passar de forma espontânea. E aí vem um detalhe. O polo negativo, então, que é de onde os elétrons saem, é o polo que oxida. Certo. Que o elétron está saindo de lá, então esse polo está dando o elétron. Então ele tem o menor potencial padrão de redução, porque ele está oxidando. O polo positivo é o polo que tem o maior potencial padrão de redução. Então ele vai reduzir. Ele vai, inclusive, receber esses elétrons. Então quem reduz recebe o elétron, quem oxida dá o elétron. Essa é a linha. Perfeito. E aí, para o aluno lembrar de um detalhe que aparece sempre, pilha é uma coisa que custa caro. Tá, mas por que a pilha custa caro? Por quê? Consoante, consoante, certo. Vogal, vogal. Lembra então que o cátodo reduz. Então o polo positivo da pilha, que é o que cata os elétrons, ele é o
cátodo. Se ele é o polo que cata os elétrons, ele é o polo que recebe o elétron. Ele é o polo que tem o maior potencial de redução. O polo que oxida, o negativo, é o ânodo, que é só lembrar do ânion, cátion e ânion. Então, cátodo e ânodo. Nesse caso, cátodo reduz e ânodo oxida. Então é sempre assim. Então quer dizer que o cátodo reduz, então ele tem um maior potencial de redução. Certo. Quer dizer que o ânodo oxida, então ele tem um menor potencial de redução. Perfeito. Aí, a partir disso, a gente consegue dar uma olhada de novo na questão. Na suposta pilha, qual dos componentes atuaria como cátodo? Opa. Só lembrar, Cátodo cátodo é quem reduz. Quem reduz tem que ter o maior potencial de redução. O que a questão nos deu? Os potenciais padrão de redução. Então agora, ele deu para nós ali 3 substâncias. Das 3, quem tiver o maior potencial de redução vai reduzir. Pilha custa caro, quem reduz é o cátodo. Nesse caso, o ferro, ele tem um potencial de menos 0,44 volts, já não dá. Negativo, então o potencial dele é muito baixo. O hidrogênio é 0, então ele é o padrão, a parte sempre dele como padrão. E você tem o cobre, que é mais 0,34. Então, é só comparar. Entre o ferro e o cobre, o maior deles é o cobre. Se ele tem o maior potencial de redução, o cobre vai reduzir. Se ele vai reduzir e a pilha custa caro, ele é o cátodo. Então, nesse caso, na suposta pilha, qual dos componentes atuaria como cátodo? Alguma coisa que tenha cobre. Então, nesse caso, na letra A, eu tenho o betume, que ele nem está envolvido na transferência de elétron. O ácido, mesma coisa, ferro, cobre e barro. Nesse caso, resposta correta aí da questão, o tubo de cobre. Maior potencial de redução, é quem reduz, pilha custa caro, ele será o cátodo. E seguimos na eletroquímica, professor. Partiu direto outra questão? Vamos lá, bora lá? Uma questão. Tá aí, questão 116 do Enem de 2018, caderno azul, primeira aplicação. 2 questões envolvendo pilha, né, na prova do Enem. A primeira questão, a gente pode até classificá-la aí como uma questão de nível médio, né? Agora, essa questão já é uma questão considerada de um nível mais difícil da prova dentro daquele padrão. Cascuda, né? Cascuda. Células solares à base de TiO2 sensibilizadas por corantes, que ele chamou de S, são promissoras e poderão vir a substituir as células de silício. Nessas células, o corante adsorvido sobre o TiO2, e a gente já precisa parar, por quê? É muito comum quando o aluno lê essa palavra, ele já levanta a mão e fala, professor, erraram aqui, hein? Digitar errado. Adsorvido é absorvido. Não, é adsorvido. Tem uma diferença entre absorção e adsorção. Então já explica aí. Vamos lá. A absorção é quando eu vou absorver alguma coisa para dentro. É o que a esponja faz com a água. A adsorção, ela é superficial. É o que um ímã faz com o prego. Quando você aproxima o ímã do prego e o prego gruda ali, ele adsorve na superfície do ímã. Então essa é a diferença. Então nesse caso específico, quando a gente olha a questão, você vai ver o eletrodo de TiO2, né, com o corante. Você vai ver no desenhozinho que tem o eletrodo. Sim. E colado no eletrodo, adsorvido no eletrodo, tem o corante, que aí seria para nós o S, onde ele chamou de S. Nessas células, o corante adsorvido sobre o TiO2 é responsável por absorver, agora ele vai absorver, botar para dentro, a energia luminosa. Então, energiazinha que vem do Sol lá, o Sol vai liberar energia, o corante está adsorvido na plataforma, e o corante excitado, o S asterisco, é capaz de transferir elétrons para o TiO2, para a placa. Vamos lá então, mais uma palavrinha. O corante excitado, o que significa isso? Significa que o corante recebeu energia e o elétron saltou para uma camada mais externa.
E aí ele ficou no estado excitado. É até uma questão que dá para o aluno dar uma revisada em salto quântico. Então, uma aula importante, tá no canal do YouTube essa aula aqui, salto quântico. Com certeza. Lembro dela. É só ir lá no nosso canal, youtube.com/TV Escola. O S, então, que é o corante, ele vai receber essa energia, o elétron salta para a última camada e dali da última camada ele pula para a placa. Então, certo, na verdade, já dá para você perceber que o corante está oxidando, ele está doando o elétron para a placa. Beleza. Um esquema dessas células e os processos envolvidos estão ilustrados na figura. A conversão de energia solar em elétrica ocorre por meio da sequência de reações apresentadas. Então vamos lá. De novo, vamos dar uma olhadinha no desenho. Bora. Temos o eletrodo de TiO2, o corante está absorvido nele, o S, um corante específico, ele recebe a luz, e aí você vai ver embaixo o S virando S+, esse S asterisco, que é o estado excitado. Esse S asterisco, então, mais energético, ele sobe e o elétron pula dele. Então o elétron estava lá, pulou para a última camada, ficou excitado. Da última camada, ele pulou para a placa, foi para a placa. Quando ele vai para a placa, você vai ver que ele sai da placa, desce, dá a volta e vai para outra placa. Vai para o eletrodo lá de platina. Beleza até aí. Então, inicialmente, já dá para a gente perceber que o eletrodo de TiO2 em corante é quem oxida, então é o nosso ânodo. O eletrodo de platina é quem recebe, é quem reduz, é o nosso cátodo. Temos um medidor de carga ali no meio, que é o I3-, virando I-, subindo para I3-. Esse cara não é o iodo, tá? É um I, assim como ele fez com S. Certo. É um I, tem uma substância ali que é um mediador de carga aí que fica nessa transição eletrônica. Então agora a gente tem 4 reações. Primeira reação, você tem o TiO2 tracinho S, quer dizer que o S está absorvido nele, certo, e a energia luminosa. Aí a gente vai produzir o quê? O corante excitado, certo, com asterisco. Beleza. Embaixo, o corante excitado com asterisco, ele vai virar TiO2 mais elétron. Por que mais? Porque ele perdeu o elétron. Certo. Então ele tinha um elétron, ele perdeu. Ele doou o elétron, aí é só o aluno entender o seguinte, se eu tenho uma carga negativa na minha mão e eu dou ela para você, eu acabo ficando positivo. Quem está recebendo as cargas negativas tende a ficar negativo. Então, quando o aluno olhar o elétron, importante ele lembrar disso, quando o elétron está no produto, significa que houve uma oxidação. Certo. Quando o elétron for encontrado no reagente, significa que ocorreu uma redução, que é o que ocorre na equação 4. Se você olhar o 4, ó, meio de I3- mais o elétron. O elétron está antes da seta, então ele está no reagente. Significa que ali rolou uma redução. E na 2 é o processo de oxidação. É onde o composto excitado, o corante excitado, doa o seu elétron. Por isso ele sai de asterisco e vai para mais, porque o elétron foi embora. Quando você vai na equação 3, você vai ver o TiO2, S+, cátion, então o S+, ele perdeu um elétron. Reagindo com 3/2 I-, formando TiO2S. O que aconteceu aqui? O S ele era mais. Certo. Ele deixou de ser mais, ele voltou para o seu estado fundamental. Certo. Significa então que ele está o quê? Que ele está recebendo o elétron. Quer dizer que esse cara ele está reduzindo. Então, certo, o que acontece aqui, de forma simples, o corante, ele oxida, depois tem reações aonde ele volta a reduzir. E quando ele reduz, ele volta para o seu estado inicial, que é o processo cíclico. Então, nesse caso, o que está acontecendo? O TiO2S, ele é regenerado na reação 3 para ele receber luz de novo, para o S excitar de novo, para doar o elétron outra vez, para o elétron passar e ir lá para o outro lado. Aí ele é regenerado. Então, esse é o funcionamento da célula solar. Então, quem recarrega ela? As próprias reações. A função do Sol é excitar o metal,
esse material, só que depois ele regenera, a luz vem de novo, ele manda o elétron outra vez, a luz vem de novo. Então o processo é cíclico, você não precisa fazer nada. Só você colocar ela lá e ela vai ficar funcionando. Ela vai ficar gerando eletricidade. É um processo espontâneo que, nesse caso, ele é recuperado. Porque na pilha tradicional, chega uma hora que ela acaba. Aqui não. Há uma regeneração desse corante. E embaixo, você vai ver o meio do I3- reduzindo, virando 3 meios de I-. Então, nesse caso, processo de redução. Se você pegar a questão 4, está claro aí para todo mundo que é uma reação de redução, porque o elétron está no reagente. Quando você olha de cima, o que está acontecendo é o contrário. O 3,2I- está virando 1 meio de I3-. Então, em cima é uma oxidação, porque é o contrário. Então, na reação 3, esse I, ele está oxidando. Na 4, ele é reduzido de novo. Então, é sempre assim, a coisa vai e depois regenera. Aí vem a pergunta, agora que o processo em si foi esclarecido? Está esclarecido, a reação 3 é fundamental para o contínuo funcionamento da célula solar, pois o que acontece na reação 3 que mantém essa célula funcionando? Exatamente o fato da regeneração do corante. Ele vai ser regenerado na reação 3 para que o processo novamente se inicie e aí entra num ciclo natural de geração de eletricidade. Só para reforçar, a resposta correta é a opção B. Letra B, regeneração do corante. E hoje, no Janela do Enem, vamos estar recebendo direto de Alagoas o estudante Everton. Tudo bem? Bem-vindo à Hora do Enem! Tudo bem, muito obrigado. É um prazer estar aqui. Obrigada a você pela presença. Agora, sua história de superação. E além de ter uma história bem atípica, você criou uma metodologia. Primeiro, eu queria saber da sua história. Em 2014, eu comecei a fazer enfermagem, mas na realidade meu coração já pulsava por medicina. E nesse meio do caminho, até 2019, que foi o ano que eu passei realmente, eu criei uma metodologia de estudos para que eu conseguisse acelerar os meus resultados para, de fato, conseguir entrar no Enem. Eu criei uma metodologia que aceleraram os meus resultados e eu consegui a minha aprovação em 4 universidades diferentes em medicina. Agora, você pode dar algumas dicas dessa metodologia para a gente? Sim, a metodologia se chama DPR, como eu já falei, e ela se baseia justamente no que consiste a sigla, DPR, que é dissecar, pesquisar e revisar. É uma metodologia baseada principalmente no estudo através das questões. Na universidade a gente costumava chamar de PBL, que é o estudo a partir de problematizações. Então, por meio desse método, eu disseco as questões que é extrair das questões do Enem, todos os critérios, os assuntos, os métodos, as nomenclaturas, um vocabulário e as habilidades que cada uma das questões exigem para que eu realmente consiga acertar. A partir dessa dissecação, eu executo o processo de pesquisa. Nessa pesquisa, eu construo um material que servirá posteriormente para a minha revisão. E a revisão está dentro de uma sistematização baseada na curva de esquecimento de Ebbinghaus, para que eu consiga realmente fixar esses conteúdos. E, por último, no final, no mês que antecede a prova, existe uma estratégia de prova que eu denominei de estratégia matadora para a prova do Enem, que é quando eu treino todos os assuntos e coloco dentro desse treinamento simulados para cronometrar e estabelecer todos os pontos da minha estratégia durante a prova. Everton, quero te agradecer demais pela presença aqui no Janela do Enem, compartilhar a sua história e também a sua metodologia. Eu que agradeço, muito obrigado. Um beijo e até a próxima, gente. Esse é o Everton, Tchau, direto tchau. de Alagoas, participando aqui do Janela do Enem. Bom, gente, a Hora do Enem vai ficando por aqui. Mais uma vez foi uma honra passar esse tempo com vocês. Mas não se esqueça, você pode participar da Hora do Enem. É só deixar sugestões, tirar dúvidas pelo WhatsApp da gente. Talvez você participe aqui comigo do Janela do Enem. Já pensou nisso? Queremos estar sempre perto de você. É só marcar a gente nas redes sociais com a hashtag Hora do Enem, @TV Escola e @Tatiana D'Angelo. E vai por mim, porque essa dica que eu vou dar agora é muito boa.
participe também no nosso curso intensivo multiplataforma. É fácil, é só acessar o nosso site e aproveitar todo o conteúdo que está por lá. E agora, já que eu dei meu recado, está na hora de dizer um tchau e até amanhã, porque juntos nós estamos por que der e vier até novembro. Com muita disciplina, força e fé, a gente com certeza vai chegar lá. E amanhã tem mais Hora do Enem. Até lá, um beijo e bons estudos!